A paz do Senhor, meus amados irmãos. É com muita alegria que eu quero nessa manhã estar compartilhando a lição da EBD, de número 10, que tem o seguinte tema: rendendo graças ao Senhor. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer, primeiramente a Deus, por me conceder essa oportunidade de estar podendo mais uma vez ministrar a palavra dele. E ao nosso pastor Jairo, que é o coordenador da EBD, e o nosso pastor Benjamin. Queridos, antes de entrarmos propriamente no assunto da lição, eu quero fazer contigo uma oração. Eu te convido a orar nesse momento. Pai querido, em nome de Ti, ó Deus, venha abençoar de uma maneira especial essa aula, para que tudo, Senhor, seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. Jesus, venha me dar sabedoria, venha me dar entendimento, para que possa estar transmitindo a Tua palavra com eficácia e possam todos aqueles que ouvirem serem edificados através dela. É o que lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos partir para os tópicos da lição. Em primeira parte, eu quero ler o texto de referência com você que se encontra no Salmos 118, verso 1 ao 3, versículos 5, 22, 27 ao 29, que nos diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Deus é o Senhor que nos concede a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O texto áureo dessa lição diz que, Salmo 118, verso 1, Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E a nossa verdade aplicada nos traz a seguinte mensagem: render graça ao Senhor em todo o tempo. É um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Queridos, antes de aprofundarmos mais dentro dessa lição, eu quero trazer a você algo que embasa muito dentro dela, porque hoje vamos falar sobre a gratidão. Quando falamos de gratidão, podemos pegar um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19, que fala sobre aqueles 10 leprosos, 10 homens que precisavam de um milagre, 10 homens que estavam precisando de uma cura, que estavam precisando de um refrigério para suas vidas, 10 homens que eram totalmente separados, lançados fora da sociedade. Mas dentre aqueles 10 homens, quando eles se encontram com Jesus, todos são curados, 10 leprosos que passam a ser curados. E dentre aqueles 10 leprosos, somente um leproso voltou para agradecer ao Senhor. E é tão importante contemplarmos essa passagem que podemos ver que aquele leproso que ele voltou, além dele ser curado, ele também teve o privilégio de ser salvo por Cristo. Queridos, a nossa vida precisa ser cheia de gratidões a Deus. Nós, no decorrer da nossa vida, temos acostumado a receber as bênçãos de Deus e muitas vezes não agradecer. Quem sabe você está vendo esse vídeo agora, está sendo agora abençoado. Por quê? Porque você tem um celular que você tanto pediu a Deus, ou um smartphone, ou de repente seu notebook ou seu PC, e Deus te abençoou de uma maneira especial. Essa lição nos traz a ideia de todos os dias agradecermos a Deus. Aquele leproso, ele foi abençoado ao ser curado, mas ele foi muito mais abençoado ao ser salvo e liberto por Cristo. Quanto mais nós agradecemos a Deus, mais nós somos abençoados por eles. Vamos mais. Queridos, os objetivos da lição, primeiro dele, apresentar as características do Salmo 118. Segundo, falar sobre a benignidade de Deus ou o amor de Deus. Terceiro, mostrar que Cristo é a pedra angular que sustenta a sua igreja. Vamos lá. A introdução. O estudo do Salmo 118 destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiar nele em todo tempo e testemunharmos de seus maravilhosos feitos. Queridos, essa introdução ela é muito forte,
Porque ela diz que precisamos exaltar a Deus, que temos que confiar nele em todo o tempo. Muitas vezes nos encontramos com a nossa fé um pouco debilitada, desgastada pelos intempéries da vida. Mas o Salmo 118, ele nos traz alerta de confiar em Deus todo o tempo. Quem sabe você se encontra agora nesse momento caótico a qual o mundo vive. Está aí desesperado, o que eu vou fazer? De que forma eu vou conseguir vencer? A primeira coisa é exaltar a Deus. A segunda é confiar nele o tempo todo. Você está bem agora? Confie em Deus. Você está em dificuldade? Continue confiando em Deus. Você está passando uma luta ou um problema? Continue adorando e agradecendo a Deus por isso, porque Deus tem o melhor para realizar na sua vida e através da sua vida. E também, o Salmo 118 nos diz que precisamos testemunhar os feitos maravilhosos de Deus. Quantas vezes recebemos livramentos, recebemos bênção de Deus e não compartilhamos com as outras pessoas? É tão interessante que quando olhamos para o povo de Israel, Deus sempre falava para a próxima geração e está ouvindo a geração anterior os feitos que Deus havia feito. Quando o povo de Israel se desviava dos caminhos de Deus, é porque não estavam ouvindo as bênçãos, os milagres, as maravilhas que Deus tinha feito no decorrer da vida deles. Precisamos então, assim como esse salmo, nessa introdução, precisamos exaltar a Deus, precisamos confiar nele o tempo todo e precisamos testemunhar os maravilhosos feitos de Deus. Porque a diferença é isso, é estarmos buscando um Deus verdadeiro e testemunhando que Ele cura, liberta e salva. Vamos mais? Vamos estar falando agora, dentro deste tema maravilhoso que é rendendo graças ao Senhor. O tópico 1 diz que o louvor como resultado da confiança, que ele tem os seguintes subtópicos dentro dele. Tópico 1.1, parte integrante dos Salmos de Halel. 1.2, título. 1.3, um salmo que expressa gratidão. Vamos lá? Louvor com resultado da confiança. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e seu socorro. Louvar a Deus porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. O autor deste salmo, ele está chamando a estarmos louvando a Deus o tempo todo. A importância de estar louvando a Deus e agradecendo Ele pela sua bondade e pelo seu socorro, que é presente todos os dias na nossa vida. 1.1 nos diz assim, parte integrante dos Salmos de Halel. Halel significa louvor. E dentre esse louvor, existem alguns salmos, que são um grupo de salmos do 113 ao 118. Eles eram recitados nas sinagogas e nas festas das peregrinações, da Páscoa, Pentecostes e Cabanas. E dentro destes salmos, eles vinham para a igreja já louvando a Deus, e eles louvavam dentro e já vinham adorando a Deus. E é tão importante isso daqui, porque quando nós estamos vindo para a igreja, estamos trazendo o nosso culto ao Senhor, estamos oferecendo o nosso culto a Deus. A grande diferença daquele que vem para a igreja para assistir um culto e daquele que vem para a igreja para entregar o seu louvor a Deus, ele recebe, ele é mais abençoado. Precisamos entender que eu estou vindo para a igreja, não para ver quem vai pregar ou quem vai cantar. Eu estou vindo para a igreja para adorar, para bendizer, para agradecer a Deus pelos seus grandes benefícios. Eu venho para louvar e bendizer o santo nome dele. Essa é a parte integrante dos Salmos de Halel. Vamos mais. Tópico 1.2. Este salmo, ele não apresenta nenhum título que apresente uma ocasião histórica. O contexto mostra a punição pelo pecado e o livramento da destruição e reconstrução. Nos traz a ideia de quando o povo se encontrava cativo e Deus livrando o povo do cativeiro. Nos traz a ideia de quando o povo estava agora reconstruindo o grande templo e sendo abençoado por ele. Então, este salmo ele não tem um tema específico, ele não apresenta uma ocasião histórica. Dentre os demais outros salmos, podemos ver que cada um deles, muitas vezes, tem um título e já tem um contexto baseado naquele título que ele está trazendo. Mas o Salmo 118, ele não tem esse título. Precisamos entender que esse salmo é para louvar e bendizer a Deus. No tópico 1.3, estaremos passando para ele agora, o salmo que expressa gratidão. O salmista procurou expressar sua gratidão a Deus
rendendo-lhe a Ele graças em decorrência da sua bondade. Precisamos ter uma contínua atitude de gratidão ao Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo expressou gratidão ao Pai. A gratidão ao Pai, quando Deus ele estava ali, Jesus, ele agradeceu a Deus. Pai, estou aqui agora nesse momento, estou próximo, a minha morte está próxima, mas eu agradeço o Senhor. Deus, através de Jesus Cristo, mostrou gratidão. E certa vez chegaram para ele e falaram, olha, rapaz, você é um camarada bom. Ele falou, bom é meu Pai. Eu continuo sendo aquele que veio cumprir a missão dele. Vamos mais. No tópico 2, estamos entrando nele agora, que é o caráter de Deus. Ele tem os subtítulos que é 2.1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. 2.2, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. 2.3, o Senhor é aquele que escuta. Vamos lá. No tópico 2, o caráter de Deus, o Salmo 118, verso 2 ao 4, é um convite para que o povo de Israel, a casa de Arão, o que teme ao Senhor, pudesse verbalizar sua gratidão ao Senhor pelas características que compõem seu caráter, a bondade, a benignidade e ser o Deus que escuta. Tudo isso é o caráter que faz parte do Salmo 118, do verso 2 ao 4, que vamos estar aqui no decorrer dessa lição aprendendo mais. O tópico 2.1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. O primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. Deus é bom. Já viu tanto que nós, como pessoas errantes que somos, a primeira situação que a pessoa faz com a gente fica amargurado, angustiado. Não, eu tenho que fazer a minha parte, eu fico injustiçado, me sinto injustiçado. Deus, Ele é bom. Por isso que muitas vezes não conseguimos entender tanto que Deus é bom, quando Ele recebe algumas pessoas que você fala, esse aí não tinha mais jeito, esse aí já não tinha mais solução, esse aí já não tinha nem expectativa de vida, porque Deus é bom, é um Deus bondoso. 1 João capítulo 1, versículo 5 nos diz, nele há luz e não trevas. Como que as pessoas estão adorando a imagem, as coisas que estão nas trevas? Precisam de uma luz para iluminar, mas Deus, Ele é luz, Ele clareia em meio às trevas. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim, olha, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Queridos, muitas vezes estamos recebendo bênçãos grandiosas, mas muitas vezes estamos atrasando algumas bênçãos porque achamos que Deus esqueceu, porque achamos que Deus não nos escuta, porque pensamos que Deus deixou-nos aquela bênção de lado. Mas eu quero dizer para você, para que possamos ser abençoados, precisamos entender que os pensamentos do Senhor são os melhores para nós. No tópico 2.2, louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre. O que seria benignidade? Amabilidade, ações leais, lealdade, misericórdia, justiça, amor imutável, um amor que não muda. Podemos muitas vezes amar uma pessoa por um tempo, mas o amor de Deus ele é imutável. Quando Deus ele decidiu mandar Jesus Cristo, ele não voltou atrás, porque o amor dele é um amor imutável. Queridos, no verso 5 diz que invoquei o Senhor na angústia. No verso 18, o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. O Senhor ele restaura. O salmista ou o povo do cativeiro babilônico, baseado em suas promessas. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Invoque ao Senhor, busque ao Senhor, exalte ao Senhor. Louve ao Senhor em todo o tempo. Seja agradecido a Deus. O segredo para vencermos é estarmos louvando ao Senhor, porque o seu amor é imutável. É tão sério isso que quando olhamos para a nossa vida, uma vida totalmente errante, quantas vezes abandonamos o caminho de Deus e Deus ainda nos concede a oportunidade de voltarmos. Em meio a isso, muitos perdem essa oportunidade. Mas para você que está ouvindo essa palavra agora, Deus está dizendo para você, volta para casa. É preciso voltar. Meu amor é imutável. Eu quero mudar o quadro da tua vida. Tópico 2.2, então, diz que louvar ao Senhor,
porque a sua benignidade é para sempre, que seu amor é imutável. Vamos mais. Tópico 2.3 diz que o Senhor é aquele que escuta. O salmista o invocou e foi respondido. Diz assim, olha, e qual dentre vós, Mateus capítulo 7, versículo 9 ao versículo 11, nos diz, e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estais nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Eu quero dizer para você, existem momentos que Deus vai dizer não para nós. Existem momentos que Deus vai falar, espera mais um pouco. Quantos pais dizem não para os filhos? Não é tudo aquilo que às vezes queremos que o pai nos dá, né? O pai, por mais que ele diga não, ele quer o melhor para o filho. Quem sabe não é o momento, não é a hora. Quem sabe Deus não preparou esse momento para você. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele escuta. Quem sabe você se encontra desesperado aí agora. Eu quero dizer para você, o Senhor escuta a sua oração. O Senhor te escuta. Quem sabe você está aí falando, Deus, e agora o que eu faço? Ore ao Senhor, porque Ele te escuta. E lembre-se, Deus dá sempre o melhor para nós. Ele nos concede sempre as melhores bênçãos. Mas é preciso entender que Ele escuta. E é preciso entender que o momento dele é bem melhor do que o meu. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. O Senhor é aquele que escuta. Quem sabe muitos estão gritando a ídolos, procurando, falando o ídolo e tal, e grita e o ídolo não faz nada. Mas Deus, Ele faz tudo, porque Ele é um Deus que controla e ouve todos aqueles que se prostram diante dEle quebrantado. O tópico 2.3 diz isso. O Senhor é aquele que escuta. Vamos mais? Como você vê a Deus, justo ou injusto? É uma pergunta que fazemos, né? Em meio a toda essa pandemia que estamos vivendo. As pessoas estão aí falando, Deus é injusto. Outros falam, não, Deus é justo, porque as pessoas fizeram tantas coisas erradas e agora estão pagando por isso. Eu quero dizer para você, lendo aqui na palavra do Senhor, Lucas capítulo 18, versículo 4 ao versículo 8, nos diz assim, ainda que não temam a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Deus é justo ou injusto? Precisamos entender que Deus ele é um Deus justo. Existe a chuva ela cai para o justo e para o injusto. O frio, a fome, assola todos. A doença, o vírus que estamos vivendo, assola justo e injustos. Deus é um Deus justo. E muitas vezes ficamos nessa questão que estamos passando alguma adversidade e queremos contestar com Deus, queremos colocar Deus na parede. Eu quero dizer para você, Deus, ele é um Deus justo. Ele é um Deus que luta ao nosso favor. Mas precisamos entender que existem momentos que Deus se cala. Nos momentos de silêncio, Deus está trabalhando em favor do seu povo. Não fique na dúvida se Deus é justo ou injusto. Se coloque na presença de Deus, busque a presença dele, se dedique a buscar a Deus. Quem sabe nesse momento de pandemia a sua fé está sendo fragilizada. Você está falando, poxa, por que Deus tem permitido isso? Existem situações nas nossas vidas que Deus permite, mas entendam, Deus sempre tem o melhor para fazer na minha e na sua vida também. Vamos mais. No tópico 3, vamos falar sobre o agir de Deus. E dentro deste tópico tem os subtítulos que diz, tópico 3.1, aquele que concede a luz, 3.2, aquele que dá força, 3.3, a pedra angular. O agir de Deus. Veremos a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano e tomaremos consciência do quão maravilhosa é a ação de Deus. Deus, ele age. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que trabalha ao nosso favor. E precisamos entender que o agir de Deus, muitas vezes, depende somente dele, mas depende também de nós. Existem situações que você está
pedindo para Deus agir, mas você precisa tomar também algumas atitudes para Deus agir na sua vida. Trago um exemplo claro. Quem sabe você está estudando aí para um vestibular, aí parou de estudar, fala, Deus vai agir ao meu favor. É preciso eu fazer a minha parte e deixar que a parte de Deus ele faça. É preciso eu fazer o possível, o impossível é com Deus. Eu preciso entender isso. No tópico 3.1 diz que aquele que concede a luz. Versículo 27, Deus é o Senhor que nos concede a luz. As trevas causadas pelo pecado obscurecem a mente da pessoa e afeta todas as áreas da vida. Queridos, quantas e quantas vezes você começa a falar com alguma pessoa e a pessoa está totalmente, você fala, poxa, esse camarada não está entendendo. É porque as trevas causadas pelo pecado, ela obscurece a mente da pessoa. Você começa a conversar com aquela pessoa e parece que não entra na cabeça dela que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura. É porque a mente dela está obscurecida pelo pecado. O salmista caiu em trevas e foi iludido por Deus para sair dessa condição. O versículo 5:18, número 6:23. Muitos estão cauterizados à mente por isso, porque estão achando, poxa, Deus não olha para mim, Deus não me vê, porque o pecado está obscurecendo a mente deles. Adão pecou, a promessa trouxe luz, trouxe esperança. Quando Adão peca, tudo parecia perdido, mas Jesus ele traz uma nova luz, ele traz esperança, porque ele é a nossa luz, ele nos concede a luz. Vamos mais. Tópico 3.2, aquele que dá força. Salmo 118, versos 14, nos diz que o Senhor é a minha força e o meu cântico porque ele me salvou. O povo e Moisés no zero, lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, o povo ali estava totalmente no zero, né? Não tinha o que fazer. Mas Isaías 40, 29 diz que ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, 0 vezes força do Senhor vai virar milagre. Menos a ação vira um sobrenatural de Deus. Eu preciso entender que a força do Senhor vai fazer o diferencial na minha vida. Que o sobrenatural de Deus está chegando na minha casa. Que o sobrenatural de Deus está chegando na minha família. Que o sobrenatural de Deus está chegando aonde quer que eu vá. Que o sobrenatural de Deus vai me acompanhar. Aquele que dá força. Esse é o nosso Deus. Queridos, caminhando para o final, no tópico 3.3, nos diz assim, a pedra angular. No verso 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. No versículo 23, diz que foi o Senhor que fez isso. Versículo 24, este é o dia que fez o Senhor. O salmista rejeitado como nada, a nação pequena rejeitada pelas nações, o Cristo rejeitado pelos religiosos, Deus o escolheu como pedra angular, independente das aparências. Queridos, precisamos entender que para uma casa estar de pé, ela precisa de um alicerce. Para uma igreja estar de pé, ela precisa de uma pedra. E é tão interessante que quando olhamos, quem sabe você, há um tempo atrás, aí na igreja que você está, ou em algum templo que você foi, a primeira coisa que eles fazem, quando eles compram um lote, eles pegam uma pedra, colocam aquela pedra e fazem um culto de ação de graça. Porque o fundamento, fazendo como fundamento daquela pedra ali, representando Jesus Cristo. Porque uma igreja que não tem a pedra como fundamento, não tem Cristo como fundamento, ela perde. Uma igreja que não tem Cristo como o cabeça, a tendência dela é fracassar. Jesus, ele é a pedra da esquina. A mesma pedra que, quando ele veio a esse mundo, foi rejeitada, é essa mesma pedra que está sendo rejeitada hoje. Através de nós levando a palavra, onde muitos não dão crédito, onde muitos não acreditam, onde muitos rejeitam aquilo que Deus pode fazer e operar na vida. Mas Jesus, ele é a pedra, é aquilo que dá sentido, aquilo que é a base da igreja. Se nós somos firmados na pedra, que é Cristo, nós vamos vencer. Mas se nós deixamos o nosso ego, se nós deixamos a nossa posição, se nós deixamos as nossas argumentações estarem à frente de tudo, esquecemos dos princípios, esquecemos que Cristo é a nossa pedra angular. Queridos, se existe algo muito forte hoje nos nossos dias, nós não temos que ficar brigando a religião tal ou Beltrano ou Ciclano. Nós precisamos estar firmados em Cristo.
Nós precisamos entender que Deus tem o melhor para nós. Mas pastor, na igreja tal, mas fulano de tal, evangelista, presbítero, diácono, lá na igreja tal faz assim. Eu quero dizer para você, esteja firmado em Deus, porque Ele é a nossa pedra angular, a nossa pedra que foi rejeitada. E Jesus, quando Ele falava de pedra, Ele estava falando de si mesmo. Olha, eu vou ser rejeitado. E Jesus, naquele momento que Ele estava para ser crucificado, muitos que estavam na caminhada de Jesus, quando Ele fazia milagres, quando ressuscitava, estava agora crucificando Jesus, porque estavam odiando, estavam com raiva de Jesus, porque Jesus estava subindo ali, estava sendo naquela época quem tinha mais fama naquela região. As pessoas estavam preocupadas, está apedrejando, está ali participando agora da morte de Cristo, porque estavam implicados porque Jesus estava fazendo a obra, vidas sendo curadas, vidas sendo restauradas. Eles estavam preocupados em estar crucificando Jesus para acabar com aquele movimento, mas eles estavam crucificando aquele que haveria de morrer por mim e por você. E graças à misericórdia de Deus, Ele nos concedeu o privilégio da salvação. Jesus, a pedra angular, tópico 3.3. Querido, caminhando para o final dessa lição, eu quero que você leia comigo aqui a conclusão que diz assim: o agir de Deus em prol do ser humano é profundo, pois Ele concede luz e dá força. Quão maravilhosa é a ação de Deus! Ele é a pedra angular. Eu quero que você entenda que essa lição é uma lição para que possamos entender que as bênçãos do Senhor são boas e eu preciso agradecer Ele o tempo todo. Eu preciso agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele há de fazer, por tudo aquilo que Ele já fez no passado. Quem sabe você está falando, poxa, mas Deus não fez nada para mim. Comece a dar uma olhada aí aonde você se encontra agora. Comece a ver esses objetos, ou quem sabe cura, ou quem sabe um sobrenatural de Deus na sua vida. Comece a relembrar, a rememorar tudo aquilo que Deus fez para você e por você. Deus sempre tem o melhor para fazer na nossa vida. Eu preciso render graças a Deus. Assim como aquele leproso, assim no começo dessa lição, eu falei dele. Eu quero finalizar dizendo que aquele leproso, ele foi curado, mas ele recebeu a salvação, porque ele entendeu que voltando para agradecer a Deus seria o melhor para ele. Eu quero dizer para você, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Quem sabe você se encontra agora desanimado. Ei, fortaleça a sua vida diante de Deus, porque Ele é um Deus que merece toda a honra, toda a glória e toda a gratidão. Rendei graça ao Senhor. Deus os abençoe. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você, finalizar essa lição. Pai querido, a Tua palavra foi ministrada, rendendo graças a Ti. Pai, e nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite que essa pessoa está ouvindo e vendo este vídeo, eu lhe peço que o Senhor possa estar indo de encontro agora, Deus, a necessidade de cada um dos Teus filhos. Deus, mas eu lhe peço que o Senhor possa estar gerando em nós um coração agradecido diante de Ti. Assim como aquele leproso, ó Deus, que foi curado e voltou para agradecer, Jesus, estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, por tudo aquilo que o Senhor tem operado e abençoado as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.